Vamos falar de economia? Uma vez que os combustíveis sobem, impactam fretes, transportes públicos, produtos alimentícios e assim por diante. Esse aumento de preços afeta a vida dos brasileiros, encarecendo praticamente tudo. Para falar do cenário atual da economia, eu converso agora com o economista Tiago Costa, que está em linha conosco. Tiago, muito bom dia. Bom dia, Denise. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certinho, Tiago. Entendendo melhor esse cenário, a economia brasileira que permanece em uma constante montanha-russa, começamos por onde esse análise econômico? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vive um momento histórico único, né? A pandemia, esse ano de 2020, que foi um ano que anularam completamente todos os nossos esforços de crescimento, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, abreviaram por um ano inteiro tudo que a gente poderia ter crescido. E isso impactou definitivamente todos os resultados. Mexeu com a nossa realidade, mexeu com as nossas contas, mexeu com as nossas necessidades, mexeu com o nosso psicológico. Afetou muito mais do que apenas os resultados econômicos. E isso traz consequências para o bolso, traz consequências para a poupança, traz consequências para nossas vidas, né? Quando você fala em consequências para o bolso, o consumidor, o cidadão brasileiro, ele vê diariamente essas altas acontecerem, não só aqui como destacamos na abertura da entrevista, a questão dos combustíveis, mas realmente esse efeito cascata, né? Indo para os supermercados, indo para as farmácias, nesse dia a dia de ser brasileiro, essa consequência no bolso cada vez mais assustadora, Tiago. Sim, houve um empobrecimento, né? A renda, ela não necessariamente caiu, mas como todas as outras coisas subiram, o poder de compra caiu. E quando o poder de compra caiu, há um empobrecimento da população. A gente teve reflexo do cessar do auxílio emergencial ali no final do ano. Isso trouxe um fôlego naquele ano de 2020 para as famílias carentes, para a maior parte do povo brasileiro, acredito. E quando isso acabou, o povo ficou desolado, porque o emprego não voltou, a economia não voltou aquecida ainda, nada melhorou. A gente percebe que há uma perspectiva de melhora, mas ela não é imediata. E as pessoas estão colhendo as consequências disso. A gente está tendo o menor consumo de carne dos últimos tempos. A gente deixou de comer carne, né? O brasileiro deixou de comer carne. Isso é terrível, isso é muito complicado. O Tiago, nessa tua forma de colocar também o brasileiro deixou de comer carne, isso há pouco tempo atrás era tão normal, nem percebíamos que a carne impactava tanto porque ela já fazia parte do nosso dia a dia, né, do momento ir ao supermercado, e agora precisamos pensar 2, 3 vezes se vamos ou não comprar a carne, principalmente a carne vermelha. Como é que a gente pode também lidar com isso assim nessa realidade familiar, esse poder de compras reduzido e mais do que isso, esse dar sequência, continuar vivendo, continuar realmente se motivando e ao mesmo tempo buscando esse futuro, buscando melhoras no nosso futuro. Como é que a gente pode administrar esse poder de compra reduzido? Primeira coisa, é uma prática que a gente faz em casa, né? Sai de casa com uma lista. Não faz uma compra só no mês, muitas pessoas ainda insistem nisso, em fazer a tal compra do mês. A gente não vive ainda num período de inflação galopante em que o salário entra no começo do mês, no final do mês ele não vale mais. Isso não é a realidade ainda e a gente está longe disso. Apesar de termos uma alta aí de mais de 30% nos últimos 12 meses do GPM, antes de termos o real, nos últimos meses anteriores ao real, chegou a mais de 40% ao mês a inflação. Então, assim, a gente não vive essa realidade ainda e estamos longe de viver isso. Mas criou-se esse hábito nas famílias, principalmente as pessoas mais velhas, de fazer aquela compra do mês, né? O rancho, de encher o carrinho. E isso não é mais uma realidade para a gente e não é mais viável. A gente tem que fazer uma listinha nos dias das promoções, nos dias, né, da feira, o dia da carne, o dia dos frios. Faz uma listinha daquilo que tu precisa, daquilo que tu vai consumir na semana e vai no mercado com a listinha, se atendo à listinha.
Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante a não comprar comida em excesso que vai estragar na geladeira, ou que vai estragar a fruta, que vai estragar na fruteira, vai ter desperdício. Nós não estamos mais vivendo numa condição que possibilite desperdícios. Isso a gente precisa entender. Precisa estar bem claro nas nossas vidas que nós estamos vivendo num momento de restrição absurda. E todo recurso é escasso. Continua tendo salário? Continua. Mas tudo subiu. O salário não acompanhou na mesma medida. Então, tu vai ter que, sim, fazer escolhas baseadas nessa escassez. São novos comportamentos, então, com esse poder de compras reduzido. E nunca a questão da educação financeira se tornou tão importante, tão necessária para a gente poder lidar com esse cenário. Sim. Educação financeira nunca existiu no Brasil, mas agora nós temos aí esse projeto, né, para entrar na pauta do MEC e tudo mais. Mas eu acredito que existem caminhos, né? A gente tem bons influenciadores, o Gustavo Cerbasi, pessoas que ensinam a lidar com os recursos e com o dinheiro, e a gente está conversando sobre isso. Quem está nos ouvindo pode captar algumas informações. Essa questão da listinha é uma coisa tão básica, uma coisa tão simples, mas que as pessoas não fazem. As pessoas vão para comprar o que, né? Eu vou pegar isso, eu vou pegar. Se tu tiver uma listinha sabendo o que está faltando, o que tu vai precisar para aquela semana, tu vai sim ter um resultado melhor na tua compra, vai conseguir usar melhor os teus recursos. Isso é bem natural. Além desse momento supermercado, Tiago, o que mais pode fazer parte desse plano econômico diante de todas as adversidades deste ano? Esse plano econômico com dicas simples para o nosso dia a dia. Quem tem 2 carros, fique apenas com um. Essa é uma coisa já dita há anos, né? Prefira se locomover com os aplicativos de transporte, sai muito mais barato do que manter um segundo carro. Não digo para não ter carro, porque um carro é importante. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se deslocar, precisa sair com a família no final de semana. Mas um segundo carro já não é mais essencial. É um luxo, e é um luxo caro demais. Os impostos, os combustíveis, a manutenção, tudo isso se tornou proibitivo. Com relação à renda, ao cuidado com o dinheiro, fazer compras por impulso, não sai com cartão de crédito de casa, deixa o cartão de crédito em casa, não sai com muito dinheiro na carteira, deixa o dinheiro na conta do banco. Não percebe essas coisas, mas, né, tem gente já que diz que usar o dinheiro dá a sensação de que tu está perdendo, né? Eu já digo, não usa, não sai com fins sem planejamento. Só sai, a gente está no momento, inclusive, que a gente ainda está com a restrição de mobilidade. Então vamos aproveitar isso para aprender a não sair sem rumo para consumir, né? Passeando pelas lojas e fazer consumos impensados. O consumo por impulso é um dos principais problemas da desorganização financeira. E a gente percebe isso, né? Tiago, sobre a restrição de mobilidade, a nossa ouvinte aqui, a Neuza, do bairro Fidelis, na nossa companhia, e ela faz aqui também uma observação importante, né? No caso das pessoas que permanecem ainda cumprindo esse isolamento social, estão realmente reduzindo ao máximo essa mobilidade em tempos de pandemia, ela pontua que hoje é melhor ir ao mercado uma única vez ao mês. A opinião da nossa ouvinte, a Neuza, do Fidelis, até porque todos os dias ou, né, mais vezes durante o mês indo ao mercado, corre um risco maior também, mas claro, ela lembra, né? Comprar só o que precisa. Essa é a lição de casa da nossa ouvinte Neuza na nossa companhia nesse momento, Tiago. Perfeito. Se ela sente segurança dessa forma, eu acredito que, né, a gente não pode impor uma coisa diferente, mas ela tem que entender que ela vai passar o mesmo tempo no mercado e o deslocamento até lá, se ela for com o carro dela, não vai ter problemas no caminho. Então, o tempo no mercado, se ela for uma vez por semana, se ela for uma vez por mês, vai permanecer o mesmo. A gente não observa essas coisas, né? A gente não contabiliza essas coisas. O tempo de contato permanece o mesmo. Se tu tem que ir, tem que ir. Mas agora, por exemplo, pegou o Covid, né? Tu não vai no mercado. Eu contraí o Covid agora em março e teve uma família de amigos que foi levar as compras lá em casa e foi uma vez só, né? Então, mas a gente entende que algumas pessoas estão realmente cuidando muito para sair
E a gente ainda incentiva que quem pode fazer isso, quem pode trabalhar de casa, continue fazendo. Mas eu ainda insisto que se perceba que você vai ter contato o mesmo tempo exposto no mercado se for uma compra, o mesmo tempo exposto no mercado se for uma compra no mês ou uma compra semanal. E independente de ser uma compra semanal ou uma compra uma vez por mês, tem que ter essa cautela, tem que ter essa listinha também de tentar realmente levar para casa, né? Se atentar para a situação financeira e levar para casa só o necessário. Deixar de lado aquilo que antes entrava tão bem no dia a dia da família, financeiramente falando, agora são produtos quase que supérfluos, que às vezes pesa muito nesse orçamento, até porque no final do mês a gente tem um valor mais alto para pagar na conta de luz, a questão dos combustíveis aqui aumentando toda semana praticamente, e isso vai continuar, na tua opinião, Tiago, também agora nesse segundo semestre? Vai continuar, infelizmente vai continuar, porque como a gente percebe um crescimento na economia, uma melhora das coisas, existe uma perspectiva de estabilidade da questão da pandemia por causa da vacinação, a gente sabe que vai haver uma retomada, e quando acontece essa retomada, há uma retomada do consumo também. E nessa retomada do consumo, consequentemente, as coisas acabam subindo. A gente vai ter ainda uma pequena aceleração para o próximo semestre, acredito eu, a gente não pode afirmar com clareza, e vai continuar enfrentando essa alta de preços aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber novas oportunidades de renda, né, de emprego, de trabalho. Com a abertura da economia, é meio que normal que haja essa nova possibilidade. Então, estaremos aí num mundo diferente, pós-pandemia, mas não tão ruim quanto 2020, não tão ruim quanto esse primeiro semestre de 2021, que foi bastante sofrido para todo mundo, acredito, né? Os combustíveis estão terrivelmente altos, é difícil a locomoção, né? É difícil a questão do próprio gás de cozinha, que é algo necessário para o nosso dia a dia, para fazer a produção dos alimentos. A conta de luz é algo que, com o calor, a gente usa o ar-condicionado muito, e a conta de luz que era 200 foi para 500, e vai fazer o quê, né? Tem que pagar. Tá terrível. Ô, Tiago, na questão dos combustíveis, o que está por trás dessas altas constantes no preço dos combustíveis no nosso país? São duas coisas principais. Uma delas é o aumento do preço do barril do petróleo. Isso houve algumas situações internacionais em que os países lá do Oriente reduziram a sua produção para forçar um aumento do preço. Houve um aumento do preço, uma recuperação do preço do barril do petróleo, e também o aumento do dólar, porque o petróleo é uma commodity. Então, como a Petrobras ela decidiu, há algum tempo atrás, já seguir a política de preço internacional, obrigatoriamente, para continuar sustentável, ela tem que equilibrar os preços. A gente vê uma realidade um pouco diferente nos postos de combustíveis, porque quando o dólar cai e o preço do petróleo continua o mesmo, a gente não percebe essa queda na bomba. Por quê? Os postos estão fazendo a mesma coisa que a gente, talvez mais para frente, vai acabar fazendo. A gente vai perceber, a gente vai colher essa diferença como um reembolso de toda a dificuldade que a gente passou, né? Eles estão, as margens deles também ficaram menores, com certeza. Todos estão enfrentando essa compressão das margens de lucro, das margens do resultado, né, das empresas. Nesse mercado externo, né? Como é que a economia de outros países, Tiago, ela pode influenciar, especialmente, por exemplo, aqui colocando a economia dos Estados Unidos, pode influenciar também a economia no nosso país? Nosso país é um país, em termos de tamanho e de capacidade, é um país de proporções continentais. Nós somos o continente inteiro. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes que produzem, consomem, né, que tem uma vida plena, e estamos linkados com todo mundo. Nós somos celeiro mundial, a gente produz, o nosso agronegócio ele exporta para o mundo inteiro. Então a soja é commodity, a gente produz petróleo também, é commodity. A gente está atrelado às importações e às exportações. Então, quando a gente fala de estar dependente
da economia de outros países é porque a gente vende para fora, e se o dólar está mais interessante, está mais alto, a exportação é mais interessante do que vender aqui dentro. E a gente acaba tendo que importar alguns dos nossos insumos, como o trigo, como a própria gasolina, e acaba tudo seguindo o valor do dólar nessa história, né? Então a gente não tem como se desprender, não somos uma ilha, a gente vive num mundo globalizado em que a gente está totalmente interdependente entre todos os países, principalmente Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo. A gente, café, suco de laranja, tudo isso é exportado para fora, principalmente Estados Unidos tem um consumo muito alto, nosso minério de ferro para a China, enfim, a gente está diretamente ligado ao movimento mundial das commodities, ao preço das commodities e à variação do dólar. Isso não é negativo, isso é positivo, porque significa que o Brasil está inserido nesse cenário. Se a gente tivesse descolado disso, a gente estaria sofrendo um pouquinho mais, né? Apesar de a gente produzir bastante, é importante fazer parte dessa comunidade global. Bom, o país, o Brasil, está cada vez mais inserido no mercado externo, apostando sim nas exportações, mas ao mesmo tempo os nossos governantes têm olhado para o mercado interno e dando mais atenção para essa realidade que estamos vivendo, esse momento de poder de compras cada vez mais reduzido do brasileiro, na sua opinião? Eu percebo que não. Eu tenho uma opinião bem controversa do mainstream econômico nesse sentido. Eu percebo que isso é até delicado falar, mas é a minha área de estudo, né, economia austríaca. A gente entende que o Estado ele quer se perpetuar no poder. O objetivo do Estado é apenas crescer e ficar mais forte. E se ele precisar dar uma migalhinha para o povo, enquanto ele cresce, beleza. Mas o objetivo dele é crescer e ficar mais forte. A gente percebe isso com os aumentos que a gente foi informado aí pela mídia, né? Do setor público, de todas as áreas praticamente, eles concederam a si mesmos aumentos astronômicos, enquanto a população não só não teve aumento, mas como perdeu as suas fontes de renda e receita. O Estado ele constantemente quer crescer, e ele vai crescer como? Ele é um parasita, o Estado não produz nada. O Estado está ligado ao setor produtivo do país e ele depende dos recursos do setor produtivo. Então cada vez ele vai sugar mais. Essa reforma econômica, jamais esperava que essa reforma econômica fosse trazer mais tributação. A gente encarava ou esperava o nosso ministro da Economia como alguém mais adepto à liberdade, mais adepto ao livre mercado. E a realidade é que ele está nos trazendo mais tributos, mais carga tributária que o nosso país já não tolera e não suporta mais. A gente não tem como viver mais dessa forma, né? Como eu te disse, eu não vejo que os governos, que os governantes municipais, estaduais, que os nossos congressistas, que eles têm trabalhado para minimizar o desconforto do brasileiro. Eu vejo que eles têm trabalhado em prol de si mesmos. E isso é muito triste, é inevitável, não existe um mundo ideal em que isso não aconteça. A gente tem que cobrar, a gente tem que fazer nosso papel de fiscalizar o setor público, de cobrar atitudes, de cobrar mudança de atitude deles com relação aos nossos recursos. E não existe, é uma frase muito, muito falada, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Não existe dinheiro público, dinheiro de ninguém. Dinheiro é nosso. Tiago, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Foi bom te ouvir, abrir esse espaço para entender um pouquinho mais sobre esse mercado econômico, essa turbulência que estamos vivendo todos os dias, as semanas. O primeiro semestre já se foi, agora já encarando esse segundo semestre. E claro, né, como você mesmo colocou ao longo dessa nossa conversa, esse olhar para a educação financeira, cada um entenda o melhor momento da sua educação financeira, mude o comportamento e ao mesmo tempo, né, tente melhorar um pouquinho mais esse lado econômico das famílias brasileiras, a situação financeira que não está fácil para todos nós. Obrigada, tá, Tiago? Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado.
a economia brasileira, nessa conversa com o nosso convidado, o economista Tiago Costa.